Olá, gente querida. Vamos esperar aí um pouquinho enquanto essa transmissão é feita inicialmente pelo nosso perfil no Instagram e a gente depois transfere para a nossa conta no YouTube, nosso canal no YouTube, Igreja Batista Imperial Recife. Então, enquanto o pessoal está entrando aí no Instagram, a gente aguarda a entrada aí para poder começar. Tá bom? Olá, irmã Gesilda, boa noite. Tudo bem? Feliz em me ver por aqui. Bom, compartilhar com vocês aí alguns motivos de oração, né? Eu quero pedir que vocês continuem orando. Temos alguns motivos aqui. A gente orar pela irmã Cris, que está esperando um procedimento aí médico, que deve acontecer agora no final de novembro para o começo de dezembro, né? E pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a vida dela também. Queria pedir que vocês orassem pelo professor Domingos Welby, que é professor do seminário, e tudo indica que ele teve um diagnóstico positivo para o Covid, né? E ele é diabético. Então, ele está internado em Campina Grande. Então, quero pedir que você esteja orando pela vida dele também, né? Pela vida dos meus tios, que eu sei que você tem orado. Meu tio já voltou para casa, mas a minha tia está precisando de orações intensificadas aí da parte de vocês da igreja, né? Rivânia entrou aqui, também orar pela vida de Rivânia, que também não tem se sentido muito bem. Aí hoje à tarde pediu para a gente estar orando por ela, não foi, Rivânia? Então, orar pela vida dela e também pela vida da nossa igreja e da nossa comunidade, né? Tem enfrentado dias difíceis. Orar pelas eleições do próximo domingo, né? Que elas sejam eleições que as pessoas possam ir votar e retornar para casa em paz, né? E isso é importante, porque às vezes o pessoal está meio alterado e acaba arengando no meio do caminho com alguém que estava indo exercer sua opinião nas urnas. Vamos orar para que nós tenhamos sabedoria, né? Para decidir no próximo domingo também, tá certo? Bom, eu quero orar então. Se você quiser compartilhar algum motivo de oração aí, você compartilha. Eu quero orar, pedir que o Senhor abençoe a nossa vida hoje e abençoe sua vida também, né? Eu continuo orando por você de manhã, pedindo que o Senhor abençoe sua vida também, tá bom? Cauê está entrando aqui. Pai do Senhor, Cauê, Lili, irmã Tassiana, sejam bem-vindos. Senhor, muito obrigado por essa noite aqui. Senhor, continue a nos falar e a tocar os nossos corações com a Tua palavra. Fortalece a cada um de nós, que o Senhor também esteja visitando a vida de cada um nesse momento, especialmente aqueles que estão enfermos, estão doentes. Que o Senhor esteja indo visitar o Senhor e que a Tua visitação sobre a vida deles possa produzir melhora no estado de cada um e de cada uma. Abençoe esse estudo aqui, essa noite, abençoa cada um e nos dá sempre discernimento da Tua vontade através da ação do Teu Espírito. Abençoa os que estão estão doentes, aqueles que estão desempregados, passando por momentos bem difíceis. Que o Senhor esteja fortalecendo eles também.
aviva a tua igreja, dá a ela sempre o desejo de aprender mais da tua palavra, de viver em comunhão uns com os outros, inclusive cultuando juntos. Perdoa os nossos pecados, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, olha, que coisa boa a gente está entrando no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele foi escolhido propositadamente dentro desse nosso momento de pandemia, né? Eclesiastes ele é um livro que, assim como Provérbios, é conhecido por ser um livro de sabedoria. Então, é um livro escrito muito provavelmente, né, como o próprio livro diz, por Salomão, né? Ele anuncia no começo do livro. Salomão foi um homem extremamente sábio, e eu li Eclesiastes, eu acho que foi em abril, do mês de abril para o mês de maio, e aí resolvi, eu disse, rapaz, acho que era um livro bom para a gente estudar com a igreja. Então por isso que eu estou trazendo para a gente estudar juntos esse livro de Eclesiastes. Então, no domingo, agora, nós vamos para o Sermão do Monte. O texto do próximo domingo é Mateus 5, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente está estudando no domingo o Sermão do Monte, então a gente quer lhe convidar para estarmos juntos naquele momento ali do Sermão do Monte, tá? Então quero hoje convidar você a entrar em Eclesiastes. Se você perdeu João, né, e queria ter estudado João, bom, tanto no canal do YouTube quanto no IGTV, que é o Instagram TV, né, do nosso perfil aí no Instagram, você pode acessar que os vídeos estão lá já com o nome, a temática e o texto bíblico para você poder estudar João. Coisa muito bacana, você pode fazer isso todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, você que sabe, tá bom? Bom, então como eu disse, a gente vai para Eclesiastes, então você abre aí a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, e nós vamos ler e estudar agora à noite, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Eclesiastes 1, do verso 1 até o verso 11, que diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe. E depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O ser humano não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, e o que foi feito, se fará novamente. Nada há de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vivem depois deles. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Teu Espírito traga ensino a todos aqueles que estão nos assistindo agora, que por ela e a ação do Teu Espírito, fazendo aquilo que eu não posso fazer, que nós venhamos a aprender essa sabedoria que provém de Ti. Nós agradecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vamos lá. Feliz aí de ver vocês aí, Luci Carla, Marili, ó. Ei, Marili, um cheiro aí pro povo todo aí, o Ziel e o povo daí da Bahia. Silvinho entrando também. Boa noite, Silvinho. Então, gente, olha, esse livro de Eclesiastes, ele, como o próprio livro diz, ele é escrito por Salomão, né? Você vai perceber mais lá na frente, um pouco mais na frente, na quarta-feira que vem, o próprio Salomão, ele diz que ele é alguém extremamente sábio, né? Se diz os comentaristas que nas mesas de Salomão se
comiam 11 mil pessoas. Né? Então você imagina o tamanho do império que Salomão construiu num momento extremamente difícil. Precisava ser muito sábio. Né? Eu não estou falando aqui, né, essa é a proposta bíblica, de que quem constrói império tem muito dinheiro é sábio. Mas naquele caso especificamente, a sabedoria de Salomão gerou nele um reino, uma expansão do reino. Então, a gente vai estudar Eclesiastes. Eclesiastes, a palavra Eclesiastes, em hebraico, ela significa correlé, que significa, no termo mais correto, significa palestrante. Aqui nessa versão aqui ele usa mestre, mas o que ele quer dizer é o seguinte, é alguém que traz um ensino. Se fosse hoje, a gente diria que é um desses camaradas aí da moda, um filósofo, um coach, uma coisa assim, né? Salvo devidas proporções, claro. Ele seria Salomão seria esse camarada que dá palestra e que muita gente vai ouvir. Então é muito bom voltar aqui para Eclesiastes num tempo em que a gente precisa de mais sabedoria, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, de muitas mudanças, de muitas incertezas, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se as aulas voltam, se não voltam, se ficam para o ano que vem. Quem estuda em faculdade não sabe se vai ser presencial, não sabe se vai ser virtual, né? Agora mesmo a gente está num momento na igreja que a gente vai ter uma reunião agora para decidir aí, a segunda onda chegou, a gente vai continuar aberto ou a gente volta a fechar novamente. Então a gente tem muitos momentos assim difíceis e desafiadores para mim. Então por isso que é muito importante voltar para Eclesiastes. Eu já disse a você que eu não creio em coincidência, eu não acredito em coincidências, eu acredito em propósito. E se você, como eu, crê assim, você vai entender que toda quarta-feira que você estiver aqui, a palavra que vai ser lida vai ser uma palavra para você. Como ela é uma palavra para mim, não há acaso. Por acaso eu estava na quarta e aí veio aquela palavra. Eu não acredito nisso. Eu acredito na providência de Deus. Deus quis trazer ensino e sabedoria para mim e para você nesse dia específico. Então, eu quero aqui pensar com você sobre isso, né? E a primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente vai ler Eclesiastes, gente, é que você não pode ler Eclesiastes achando que quem está dizendo isso sobre Eclesiastes é Deus, tá? Veja, Eclesiastes ele é um livro diferente. Por quê? Porque o autor, que é Salomão, ele tem um olho, uma vista nas escrituras, na tradição, né, que dizia que de onde provém a sabedoria, que é Deus. Tanto que ele ora a Deus. A gente lê no livro dos Reis que Salomão era muito jovem, ele pede a Deus, e aí Deus pergunta, o que é que você quer? Ele diz, eu quero sabedoria. E Deus diz, por que você pediu sabedoria e não dinheiro, nem fama, nem nada? Você será muito conhecido. Então, o livro de Eclesiastes, ele é um resultado de alguém que conhece a Deus, mas que olha para a vida. Por isso que você tem que ter muito cuidado com Eclesiastes. Às vezes alguém pega um texto de Eclesiastes, aí pega um recorte e diz assim, olha, isso aqui veja, Salomão conhece a Deus, e Salomão, conhecendo a Deus e conhecendo a Escritura, alguns momentos de Eclesiastes, eles são constatações de Salomão. Tá? Como ele era alguém sábio, ele vai expressar essas constatações que ele tem sobre a realidade. Então, a primeira constatação de Salomão aqui no texto que a gente lê é o verso 2, que ele diz assim, que grande inutilidade, diz o mestre, né? Ou o palestrante, né? Como eu falei a palavra no hebraico. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Veja, alguém que é muito sábio, ele conseguiu entender, perceber que há algo maior do que ele. Há algo maior do que o conhecimento que ele tem. Quando eu leio o Eclesiastes, e quando eu voltei a ler esse ano novamente, para a gente poder estudar agora, eu fiquei me sentindo assim, muito pequeno, sabe? E a gente está se sentindo assim, né? A gente está num tempo de pandemia. Como a gente se sente frágil,
como a gente se sente pequeno, né? Aqui a gente tem Marili, aqui, que é uma amiga nossa de muito tempo, a família toda dela teve Covid, quer dizer, ela e o esposo, com 2 meninas pequenas em casa. E aí a gente conversa com quem passou por isso e a gente fica pensando assim, como nós somos pequenos. E parece que quando a gente lê Eclesiastes, Salomão traz essa constatação. Ele diz, olha, que grande inutilidade, diz o mestre, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do céu? Geração do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Veja, o que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que o que a gente ganha no trabalho não permanece para sempre. É mais ou menos o que Jesus vai dizer um pouco mais na frente no Evangelho, quando ele diz assim, ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem pode corroer. É isso que Salomão está dizendo. Salomão chega numa constatação de olhar para a vida e dizer assim, que adianta todo o meu trabalho se quando eu morrer eu não aproveito nada disso? Porque o que é que o texto diz? O texto diz que as gerações vêm e elas vão, elas não permanecem para sempre, mas a terra permanece para sempre. O que Salomão está reconhecendo aqui, e é um convite para mim e para você, para a gente perceber no que é que a gente vai colocar a vida da gente. Salomão não é contra trabalho, assim como Jesus não é contra trabalho. Salomão não é contra você ter, ajuntar as suas coisas. Jesus também não é contra isso. O perigo e o alerta tanto de Eclesiastes como de Jesus no Evangelho, é que eu e você coloquemos a nossa vida nessas coisas. Que o trabalho, que o dinheiro, que os bens sejam os donos da nossa vida. Isso é um perigo muito grande. E Salomão diz por quê? Salomão diz que essas coisas vão ficar, sabe? Eu sou tentado por isso, talvez você também, de que às vezes a gente gasta muito tempo em determinadas coisas e a gente precisa avaliar muito isso, porque depois a gente morre e as coisas ficam aí e a gente não usufrui nada delas. Quantas pessoas passam a vida toda trabalhando e não usufruem daquilo que conseguiram? Sabe? Isso é um convite a usufruir, a você usufruir do seu dinheiro com a sua família, de você usufruir das coisas que você construiu com sua família, sabe? É aquela coisa do equilíbrio, tá? Não é de ser... o próprio Salomão vai dizer mais na frente, quando a gente vai estudar, quando a gente vai avançar em outros dias, que não é a gente ser gastador sem medida, isso é imprudência. Mas tem gente que não gasta um centavo do que ganha e depois morre, e aí não usufruiu, não aproveitou, sabe? Nem com a família, nem com os amigos. Então Salomão está dizendo isso, olha, o que é que adianta ganhar a vida toda com trabalho? Com tanto esforço debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol, diz o verso 5, o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar para onde se levantou. O que é que Salomão está dizendo aqui? Salomão está dizendo aqui uma coisa que eu acho que a gente já percebeu, que algumas coisas que acontecem, que a gente percebe, elas são cíclicas. Elas aconteceram e voltam. Por exemplo, uma coisa que a gente percebe muito isso é a moda, por exemplo. A moda é algo cíclico. Você pega uma calça que era boca de sino da década de 60, de repente, um dia desse, estava o pessoal usando calça boca de sino também, não foi não? Um dia desse, agora recentemente. Então, o que é que ele está dizendo? O que Salomão está dizendo é que não há nada novo, não há nenhuma novidade. O que ele está dizendo é que, às vezes, assim como o sol nasce, aí ninguém vê, né? Aí ele nasce, chega ao seu ápice de meio-dia, depois chega ao seu declínio de novo e nasce no mesmo lugar. O que Salomão está dizendo, para quem é o seu ouvinte aqui, né? Para quem era o seu ouvinte na época e para mim, para você, é de que a gente precisa perceber que ir em busca daquilo que é o novo pode ser uma grande armadilha. Você sabe que, eu não sei se tem alguém aí que é da área de marketing, né? Mas um dos objetivos do marketing é gerar a necessidade em alguém que não quer aquilo. Ou seja, você às vezes está assistindo uma propaganda, você
não precisa de determinada coisa, mas a propaganda vai fazer você desejar aquilo que você não precisa. Inclusive pelo fato daquilo ser novo, de você não ter. Sabe? Aquela história do mito da grama mais verde. Aquilo que eu não tenho é o que eu quero. E aí Salomão vai dizer assim, olha, veja que coisa. Verso 6. Como ele falou do sol, ele fala também do vento. Ele diz, o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca enche, ainda que sempre voltam para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O ser humano não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então vamos voltar de novo para o começo? O que é que Salomão está dizendo aqui? Primeiro, Salomão está dizendo que ele, quando começa a descrever que tudo é inutilidade, ele está dizendo assim, como eu sou pequeno. Como tem coisas muito maiores do que eu. Né? Depois ele começa a dizer que o que é que a gente ganha se a gente colocar a vida só no trabalho? Se a gente não usufruir do trabalho. Depois, ele começa a lembrar que há muitas coisas, ou há algumas coisas, que não são novidade. Correr atrás de novidade é perder tempo. É interessante como ele aí faz uma narração sobre o que é da natureza. Você já percebeu? É muito interessante. Porque ele fala do sol, depois ele fala que o sol se levanta e se põe, depois ele fala do vento, ele diz as direções que o vento vai, que o vento volta. Depois ele fala dos rios. Ou seja, é como se Salomão tivesse percebido que é inútil, que nós somos pequenos, que há muita inutilidade em coisas que a gente está na existência, mas que quando ele olha para essas coisas na natureza, parece que elas têm uma ordem que ele não consegue perceber, mas é tudo bem ordenado. O sol é bem ordenado, ele nasce e volta do mesmo lugar. Os rios vão para o mar, eles continuam vindo de algum lugar, vão parar lá. Ou seja, há uma ordem pré-estabelecida. Salomão diz assim, olha, o funcionamento dessas coisas é maior do que eu. E como isso é importante para mim e para você, meu irmão? Olha, a gente vive um tempo em que nós somos muito tentados pela ansiedade. Muito. A gente fica muito ansioso. O ser humano moderno é ansioso. Porque uma das coisas que evita a ansiedade é se sentir seguro. E nós vivemos um tempo, esse tempo da pós-modernidade, ou da pós-verdade, como alguns filósofos chamam, filósofos modernos. Ou seja, que não existe mais verdade, né? Que a verdade é relativa. Você tem a sua e eu tenho a minha, né? Esse tempo aí fora que a gente está vivendo é desse jeito. E nesse tempo, por que a gente não tem onde se agarrar? Por que a gente não tem uma âncora? Por que a gente não tem um ambiente, uma situação, algo que deixe a gente seguro? Eu estou falando como sujeito moderno, não como cristão, né? Como cristão a gente tem Cristo. Mas como sujeito moderno, a nossa tendência é a gente não tem mais onde nos agarrarmos. A gente se sente solto, como balões que estão flutuando ao vento, e que ninguém sabe para onde vai. Esse sentimento de estar solto, de não saber para onde vai, é um sentimento que nos causa muito mal. Porque, no final das contas, o que a gente quer é ter controle. A gente quer ter controle da situação. A gente acha que quem paga as nossas contas é o nosso trabalho. Mas a Bíblia diz que quem paga as nossas contas é quem provê as coisas que a gente precisa, é o Senhor. Às vezes através do trabalho e não necessariamente somente através do trabalho. Então, quando Salomão percebe isso, que há isso tudo ordenado, que o sol ele tem o seu ciclo, que o vento tem o seu ciclo, que a água tem o seu ciclo, Salomão percebe a beleza da criação que foi ordenada. Deus definiu essas leis. Algumas delas que nós chamamos de física, que a ciência chama de física. Mas não é porque a ciência nomeou algo que ela sabe exatamente o que é aquilo. Então é isso que Salomão está dizendo. Salomão diz assim, olha, como eu sou pequeno. Porque ele olha, percebe esse ordenamento, embora ele não saiba como explicar como esse ordenamento se dá.
mas ele percebe que o ordenamento existe. Aí é interessante porque o que é que acontece? No verso 8, Eclesiastes 1, 8, ele diz: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, e os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Nada há de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Então o que é que Salomão está fazendo aqui? Salomão está chamando de novo aquela coisa de que, aquilo que eu falei da moda, né, dessas coisas dos ciclos que vão e vêm. O que Salomão está tentando dizer aqui é que não há nada novo. O que Salomão está tentando dizer é que aquilo que nós inclusive julgamos que é novidade, que é novidade para a gente, mas aquele ciclo vem e volta. É muito interessante isso, inclusive no campo da ciência. Quantas vezes você já ouviu dizer que chocolate é ruim? Quantas vezes você já ouviu dizer que chocolate é bom? Quantas vezes você já ouviu dizer que café é ruim? Quantas vezes você já ouviu dizer que café é bom? São os ciclos. Que uma hora é uma novidade, não. A novidade agora é dizer que é bom. Aí passa, não, mas tem isso aqui. Agora, sabe? Esses ciclos é que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que nós somos muito pequenos. E que esses ciclos acontecem independente da gente. Por isso, correr atrás daquilo que é novo só porque é novo é tolice. É correr atrás do vento, sabe? E às vezes a gente tem esse desafio, inclusive como igreja. Parece que tem pessoas que precisam ter uma novidade para irem. Precisa ter uma novidade para poder voltarem à igreja. Sabe? E às vezes a gente que é da área pastoral, a pastora Lídia está aqui conosco agora à noite, e a gente é da área pastoral, e às vezes, vez por outra, a gente precisa dizer, olha, nós não somos chefes de picadeiro de circo, para estar inventando novidade para as pessoas verem um novo. Sabe? Há novas coisas de se fazer, há novas maneiras de se fazer as coisas, mas não para entreter. Exatamente por causa disso que Salomão está falando. Salomão está dizendo que correr atrás daquilo que é novo é tolice. Se você coloca a vida nisso, se você gasta tempo, energia e dinheiro só porque alguma coisa é nova, muito provavelmente você vai estar gastando tempo. Tem que ter cuidado com isso. Então, no verso 10 do capítulo 1, Salomão diz, olha, haverá algo que se possa dizer, isto aqui é novo? Nada. Isso já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois dele. O que ele está dizendo aqui, gente, é que não é que tem novidade. Quando você olha para a tecnologia, você vai ver novidade. Você vai dizer assim, olha, há 50 anos atrás não existia televisão LED. Ok? Mas existia televisão. E a televisão LED e a televisão, elas continuam sob o mesmo patamar, transmitir imagem para quem está vendo, de maneira diferente. O princípio não é novo. É como você, às vezes, tem um celular. O celular faz tudo que você precisa. Você consegue fazer tudo perfeitamente. E aquilo continua lhe atendendo. Mas porque surgiu um telefone novo, porque surgiu um carro novo, porque surgiu um móvel novo, porque surgiu um equipamento novo, você compra pelo fato de ser novo. Salomão então está dizendo, isso é tolice. Por quê? Porque todas essas coisas que são novas vão deixar de ser. É um ciclo interminável. E é um perigo isso. É um perigo, inclusive, não é só no âmbito do dinheiro, é também um perigo no âmbito dos relacionamentos. Sabe, tem gente que é ótima em fazer novos amigos, mas não consegue manter os antigos. Porque vai atrás da novidade.
Sabe? E a novidade sempre envelhece. E a novidade sempre deixa de ser novo, em algum momento. Então, o que Salomão está dizendo para mim e para você, é que a gente precisa ter muito cuidado para não viver atrás disso que é novo e a nossa vida ser fútil. E a nossa vida não ter sentido. Porque a gente está como quem corre atrás do vento, atrás de novidade, atrás daquilo que é novo. Então ele diz, é inútil. Porque ninguém se lembra daqueles que viveram na antiguidade. Quando ele está dizendo isso, veja só, gente. Ele está fazendo um recurso de português chamado hiperbolizando. O que é uma hipérbole? O hipérbole no português é quando a gente pega um termo e a gente dá uma exagerada. Quando ele diz assim, ninguém se lembra, é claro que ele se lembra. Ele lembrava de Davi. Tanto que ele fala de Davi aqui. O que ele está dizendo aqui, nesse ponto aqui, é que ele está dizendo assim, percebe que tem algumas pessoas que ficaram para trás. Percebe que tem pessoas da história que você nem sabe quem é. Que você nem lembra quem é. Algumas coisas ficam para trás. Então, esse é um convite para mim e para você. Convite a quê? Em primeiro lugar, a gente perceber que nós somos pequenos. Que nós não temos o controle de tudo. Nós não temos controle do tempo. Nós não temos controle da história. A gente pode até influenciar no tempo, na agenda, na dinâmica, mas a gente não tem esse controle. Tanto que agora a gente tenta ter uma vacina e está uma loucura. Está uma loucura enorme. Tem uma hora que é uma vacina, tem uma hora que é outra, a outra foi aprovada, a outra não foi. Tem gente que diz que não dá para vacinar a população toda num período de 6 meses aqui. Que aí o outro diz que é para 2022, porque o teste clínico demora 1 ano depois que a vacina foi feita. A gente não sabe de nada, é uma grande confusão. E aí Salomão vem e enche o nosso coração para dizer assim, é assim. Sabe quando você está passando por alguma coisa e você encontra alguém que já passou por isso. Aí você senta do lado e vai falar com essa pessoa, e tudo, rapaz, eu estou passando por isso, isso, isso. Aí a pessoa diz, comigo aconteceu assim, assim, assim. Você não fica mais tranquilo? Normalmente, quando a coisa é boa, você fica mais tranquilo. Por quê? Porque você já sabe como é. Você tem uma ideia do que você vai passar. E é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo, olha, a gente se sente frágil e a gente se sente pequeno, mas é assim mesmo. Nós somos frágeis, nós somos pequenos, mas nós temos um Deus que criou todas as coisas. Que embora sejamos frágeis, que embora sejamos pequenos, esse Criador de todas as coisas toma conta da gente. Vê que negócio louco! Gente, esse negócio é muito interessante. Você pegar um livro como esse, de Eclesiastes, né? A gente está em Eclesiastes, tá, gente? Do 1 ao 8. E a gente vai proposta estudar ele todo, como a gente fez agora com João. Você pegar um camarada que tinha 11 mil pessoas sentando à mesa dele, que era um camarada que era conhecido por ser sábio, o mais sábio em Israel, diz o texto mais para frente. Esse camarada chega para falar umas coisas que ele percebeu da vida, do relacionamento que ele tem com Deus e coisas que ele recebeu para a vida. Gente, a Bíblia tem que se conectar com a Bíblia, ou com a vida. Se a Bíblia não se conecta com a vida, é coisa de louco, é alienação. Por isso que quando você vai ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Como é que isso vai mexer na minha vida? Como é que isso mexe nas minhas relações com o outro? Não pode ser uma coisa só na relação com Deus. Aí Salomão traz isso. Salomão, que percebe que o temor do Senhor, ou seja, que o relacionamento com Deus é o princípio da sabedoria, ele traz isso para cá. Então, nessa conjectura inicial que ele faz, né, nessa percepção que ele faz sobre essas coisas, ele diz, nós somos pequenos, tudo é inútil, não tem nada novo,
O que é que adianta trabalhar tanto e não usufruir daquilo que você trabalhou? Esse texto tem em Provérbios, né? O próprio Salomão cita isso em Provérbios. Você deve usufruir a vida com a sua esposa, com seu marido, você deve usufruir com seus bens, com o que você ganha. Não é acumular, né? Não é ter esse desejo maluco que inclusive a gente vive no Brasil, que é o seguinte, é ser rico, a qualquer custo. Sabe, ao invés de pensar assim, eu quero viver, quero poder cuidar da família, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou usufruir, eu vou cuidar da minha família, eu vou contribuir com as coisas do reino. O que Salomão está dizendo, então, é que assim como a natureza, o sol se põe, o vento tem o seu percurso e o rio deságua no mar, o Criador disso tudo toma conta de mim e de você. Então eu quero essa noite aqui lhe convidar para a gente embarcar nas próximas quartas-feiras que a gente vai ter nesse estudo de Eclesiastes, nessa leitura sem pressa de Eclesiastes. A Bíblia não é um livro para ser lido com pressa. Eu sei que talvez você tenha aquele plano de leitura, ler a Bíblia toda em um ano, legal, mas se você quiser meditar na Bíblia, você vai sacar coisas que lendo correndo, muitas vezes você não consegue perceber. Então por isso que o Salmo 1 diz que é aquele que medita de dia e de noite, aquele que medita, que gasta tempo, sabe? É muito bom quando alguém manda uma mensagem para mim, né? E eu, pastor, eu estou lendo tal coisa, isso aqui, como é que é isso aqui e tal? Aí quando eu sei a resposta eu digo, quando eu não sei eu indico o caminho das pedras. É muito legal, sem pressa. E é essa proposta que eu quero convidar você para fazer. A coisa mais fácil do mundo era pegar Eclesiastes aqui e a gente lê. São 12 capítulos, um capítulo por dia. Mas, corrido. Vamos ler com calma. Vamos orar e perguntar o que é que Deus... Lembra daquilo que eu disse no começo? O que eu e você ouvimos aqui não é por acaso. Não há acaso. Não há. Então Salomão convida a mim e a você a gente perceber isso, que nós somos pequenos, que as coisas vêm e vão, que tudo vai passar, que a gente vai passar e a terra fica, diz o texto. Salomão percebe que mesmo com todo o seu conhecimento, Salomão percebe que com todo o seu poder, com todo o seu status, em todo o seu reinado, com todo o seu dinheiro, ele vai passar. Ele vai passar. Salomão constata que nada do que ele tem pode fazê-lo permanecer para além dos séculos. Que nada do que ele tem, do que ele possui, pode vencer o que vence a todos nós, que é a morte. E a gente está vivendo um momento assim, né? A gente se sente assim mesmo, rondado, com muito mais força pela morte, sabe? E às vezes a gente se esquece de que, olha, Deus continua sentado no trono. Ele que sabe. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Não é o nosso emprego, não é o nosso conhecimento, não é o dinheiro que a gente ganha no nosso emprego, nem as pessoas que nós conhecemos. É Deus. Aquele a quem Salomão, em toda a sua sabedoria, teme e treme. O homem mais sábio de Jerusalém teme a Deus. Então eu quero convidar você a você marcar na sua agenda aí. Marque na sua agenda na quarta-feira, de 7 horas, para nós engrenarmos nesse estudo aqui, com calma, com serenidade,
meditando texto após texto de Eclesiastes. Eu não sei como está sendo seu dia hoje, não sei como é que está sendo sua semana, não sei como é que está a sua vida, mas me parece que às vezes quando a gente para muito tempo para olhar para as coisas da nossa própria vida, o coração da gente fica preocupado mais do que deveria. Então, quer colocar o coração em algo que vale a pena? Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Reserve isso como um tempo separado para você. Para nós termos aí um tempo de crescimento no Senhor. Amém, gente? Amém. Bom, eu quero compartilhar isso com você, quero orar mais uma vez e a gente poder colocar isso diante de Deus. Quero orar com você mais uma vez, tá bom? Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Como ela nos fortalece. Porque ela nos ajuda a perceber que, embora nós sejamos tão pequenos e que não vamos resistir ao tempo, que precisamos aprender a colocar a vida em coisas que de fato vale a pena. O Senhor nos lembra, o Senhor demonstra que Tu és o Criador de todas as coisas e que é no Senhor que precisamos descansar. Abençoa cada pessoa que está aqui conosco essa noite, Senhor. Nos ajuda nessas coisas. O tempo desafiador. Então, nos ajuda a permanecermos fiéis a Ti. Lembrando que Tu és o nosso Deus. E nós somos o Teu povo. Tu és o nosso bom pastor. E como disse Teu Filho Jesus lá em João, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Obrigado pela esperança que há no Senhor sempre. Abençoa cada família aqui que está nos assistindo agora. Abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa a nossa nação. Que o Senhor sempre desperte no nosso coração um senso profundo de justiça do Teu reino. A percepção de que não podemos nos justificar a nós mesmos, que precisamos ser salvos em Teu Filho Jesus, que precisamos ser justificados por Ele e que precisamos ser instrumentos de justiça do Senhor, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais ética e justa nas relações. Guarda a todos nós, Senhor, no dia de amanhã, de todo mal. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha gente, olha, vamos então agradecer aqui a Deus também por mais uma quarta-feira. É aniversário da irmã Maria. E a irmã Maria está de parabéns aí também, né? Tem mais de um motivo aí de dar os parabéns à irmã Maria. Gente, Deus abençoe vocês. Eu queria pedir que vocês estivessem em oração. Hoje à noite, às 10 horas, nós vamos ter uma reunião com o conselho da igreja. A gente recebeu uma indicação da Convenção Batista daqui de Pernambuco, de que as igrejas voltarão a fechar. A gente vai precisar ter uma reunião hoje à noite. Vai ser vovó, eu sei. Sim, irmã Maria. Então eu queria pedir que vocês estivessem orando por isso, por essa reunião, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a sua saúde e os casos de Covid têm aumentado muito rapidamente. Então eu quero pedir a você que você se cuide, viu? Saia de máscara,
tá bom? Muito cuidado aí, se você não precisa ir em determinados lugares, não vá, tá? Esse tempo aí vai ser um tempo que a gente vai precisar ter um pouco mais de cuidado. Então orem por isso. Amanhã, no máximo na sexta-feira, a gente vai emitir um comunicado a todos os membros, tá? Mas se a gente não tiver culto presencial, a equipe vamos estar lá gravando como fizemos antes, para você poder cultuar conosco pela internet, tá bom? Deus então abençoe a sua vida mais uma vez. Se você precisar de alguma coisa, entre em contato conosco, a gente pode lhe atender por telefone, fazer uma ligação de vídeo, conte conosco, tá bom? Um cheiro grande, gente. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser.